esse vai ser o tipo de truque que com certeza vocês vão pensar: caramba, por que eu nunca pensei nisso antes? Por que eu nunca pensei assim dessa... Talvez você até já faça isso que eu vou falar agora, mas você talvez dificilmente, eu acho, você tenha pensado que fazer isso que eu vou falar agora é uma estratégia para você deixar a sua casa mais harmoniosa. Nós vamos falar então sobre 3 truques, 3 macetes daqueles mesmo que eu gosto, aqueles macetinhos infalíveis para você deixar qualquer ambiente mais harmonioso. Eu preciso dizer, isso é muito importante. Muita gente quer uma casa harmoniosa, muita gente quer uma decoração harmoniosa. Ai, Manu, eu queria tanto que os meus ambientes, a minha decoração fosse mais harmoniosa, mas na verdade a pessoa nem sabe que diabo é uma decoração harmoniosa. Ai, Manu, tem a ver com energias, tem a ver... Não tem nada a ver com energia, não. A harmonia, na verdade, é o fato desses elementos, o quê? Conversarem entre si, é essa conversa entre as coisas que a gente define como harmonia. O que é uma decoração harmoniosa, então? Uma decoração harmoniosa é aquela decoração que você monta no seu ambiente onde está tudo conversando e está tendo uma conversa agradável entre essas coisas. Não é cada um falando uma língua própria, sendo que ninguém se entende, não é verdade? Tem umas conversas que são muito desagradáveis assim, né? Um tá falando alto, outro tá falando baixo, aí ninguém se escuta, aí tem um outro que não tá nem participando da conversa porque não teve a oportunidade de falar. Não é assim? Vocês já participaram de uma conversa doida assim? Para a decoração ela ficar harmoniosa, essa conversa precisa ser agradável. Essa conversa precisa ser uma conversa que faça sentido, né? Que funcione, onde todos devem estar falando ali num tom mais agradável. Como é que a gente traduz isso na decoração, né? Porque as coisas não falam, né? O móvel não fala. Presta atenção aqui em mim. Como é que você sabe se a sua decoração está harmoniosa ou não? É quando você bate o olho nela, você bate o olho no seu ambiente e o que você vê, o conjunto da obra que você vê é o quê? É agradável aos seus olhos. Agradável aos seus olhos. Isso que é uma decoração harmoniosa. Agora, por que está sendo agradável aos seus olhos? Aí são outros 500, que é isso que a gente vai ensinar aqui para você ao longo dessa aula. Mas você precisa olhar para o ambiente e entender que aquilo, o conjunto da obra, é o conjunto todo, viu? O conjunto da obra está agradável ao seu olhar. Muito cuidado para não confundir isso que eu acabei de falar com aquela questão de gosto, né? Eu decorei a minha sala, eu decorei a minha casa de acordo com o meu gosto pessoal, de acordo com as minhas preferências. Então, eu fiz de qualquer jeito, não sei se foi do jeito certo, mas eu olhei e gostei do resultado final. Muito cuidado com isso, hein? Não é isso que eu estou propondo aqui para você fazer, não. Não pode ser na base do achismo. Eu acho que ficou bonito. Eu acho que posso colocar as coisas ali. Eu acho que assim vai ficar legal. Não. Porque também isso não pode ser feito de qualquer jeito. Qual é o problema de fazer de qualquer jeito, né? Quando você faz de qualquer jeito, na verdade o que você vai estar fazendo é uma aposta. Você vai estar apostando. Será que vai dar certo? Não sei. Vamos testar para ver se dá? Pode até dar certo, mas e se não der? Você gastou seu tempo à toa, você gastou dinheiro à toa e pior, você vai continuar no fim das contas frustrado porque a decoração ela não vai estar do jeito que você precisa que ela esteja. Então, tudo precisa ser feito de uma forma consciente. Decoração precisa ter critérios, precisa ser feita de maneiras determinadas. A gente precisa seguir alguns conceitos, seguir algumas regras, sim. A decoração ela não pode se basear apenas em gosto pessoal, não, tá? Então, quando você olha para um ambiente e você sente que o conjunto da obra está tudo conversando, aí sim você tem um ambiente harmonioso. E para explicar o primeiro truque, esse primeiro macete que eu vou explicar, eu já vou mostrar uma foto de um ambiente muito bem decorado. É uma sala integrada, né? A gente vê ali no fundo que tem uma cozinha, parece ser uma cozinha logo ali no fundo, né? A gente tá vendo uma sala aqui, uma sala de jantar mais atrás.
ou seja, um ambiente super integrado, mas tem uma coisa acontecendo nesse ambiente que está fortalecendo essa conversa, né? Não apenas está proporcionando essa conversa entre as coisas, mas está fortalecendo, está reforçando essa ideia de que as coisas aí nesse ambiente estão sim conversando muito bem entre si. Inclusive, essa coisa que está acontecendo aí nesse ambiente é uma coisa que muita gente fica com medo de fazer, porque justamente acha que o resultado vai ser o contrário. Ah, não, se eu fizer isso, os ambientes não vão ficar harmoniosos, não. Vai ficar uma coisa doida, vai ficar uma coisa sem sentido. Nananina, não. Sabe o que está acontecendo aqui nesse ambiente que está favorecendo a conversa? A gente percebe que tudo, obviamente tudo foi pensado, mas que a escolha das cores para este espaço integrado, ela está acontecendo aí de um jeito notadamente muito consciente, ou seja, a pessoa que pensou na decoração, né, esse escritório de design que pensou na decoração desse espaço, claramente, presta atenção, ó, claramente eles fizeram a distribuição e a escolha das cores de uma forma pensada, de uma forma proposital. É exatamente isso que a gente precisa fazer nos nossos ambientes também, e é isso que eu sei que muita gente tem medo de fazer. Ah, mas se eu pensar numa paleta de cores para o meu ambiente, e se eu começar a usar essas cores em locais muito separados entre eles, né? Se eu colocar o azul em um canto, o laranja lá em outro canto, o amarelo lá em outro canto, se eu pensar numa paleta e espalhar as cores ao longo desse espaço, o ambiente vai ficar desconexo, o ambiente vai ficar uma coisa doida, vai ficar uma coisa aleatória. É aí que você se engana. É justamente pelo fato de você espalhar as cores ao longo de todo esse ambiente que você vai deixar ele o quê? Coeso. Ele vai ficar o quê? Amarradinho. Então, toda vez que você pensar em deixar os ambientes, né, da sua casa mais harmoniosos, ou seja, conversando, com as coisas conversando entre si, pense numa paleta de cores. Defina uma paleta de cores. Não simplesmente vá espalhando de forma aleatória, não. Ali eu vou colocar um verde, ali eu vou colocar um vermelho, aqui eu vou colocar uma cor preta, aqui eu vou colocar um amarelo. Quando você se dá conta, a sua sala já está um carnaval e nada está falando com nada. Mas se você pensa nisso antes de aplicar essas cores no ambiente, esse é o ponto aqui, esse é o X da questão. Se você pensa nas cores antes de aplicar no seu ambiente, a probabilidade de você espalhar essas cores de uma forma mais coesa é muito maior. Porque você já vai ter planejado aquilo antes. Você já vai ter pensado naquilo antes. Não é para fazer depois. Não é depois que o ambiente está montado. Aí você passa numa loja. Ai, que almofada linda essa almofada amarela. E aí você vai e compra. E só depois que chega na sua casa é que você percebe, poxa vida, mas não tem mais nada amarelo aqui, né? Não tem nada que converse com essa almofada. Poxa vida, comprei porque tá tão barato, tá uma promoção tão bacana. E isso pode parecer uma besteira num primeiro momento. Isso pode parecer uma coisa boba, sem significado, sem sentido. Mas isso vai se repetir por muitas e muitas vezes. Sempre que você sair para comprar alguma coisa, ou se você estiver de bobeira na rua, passou na frente de uma vitrine, você vai olhar assim, ah, legal, vou comprar aquilo, achando que vai embelezar a sua casa, mas você só vai descobrir depois que chegar em casa, depois de ter comprado, depois de voltar para casa e de ter colocado esse negócio lá, é que você vai perceber que aquilo não faz sentido, não tem relação nenhuma com as coisas que você já tem. Pense antes. Se programe antes, se planeje antes. Então, como a gente está falando aqui especificamente da paleta de cores, defina a sua paleta de cores antes. Qual foi a paleta pensada para esse espaço? Ó, montando uma paleta de 5 cores aqui, a gente teria essas 5 cores aqui, né? E a gente tá vendo que várias dessas tonalidades, elas estão presentes em mais de um local. A gente tá vendo o azul aqui no tapete, a gente tá vendo o azul aqui nesse quadro, aqui, ó, não sei se dá, pronto, aqui, ó, aqui nessa grande obra de arte ali. Tem alguns objetos decorativos lá no fundo, nas estantes, também em tonalidades diferentes de azul. A gente
tá vendo amadeirados muito presentes aí em todo o ambiente. Não é a mesma madeira, são madeiras com tonalidade, algumas com tonalidades bem parecidas, outras nem tanto, mas a gente tá vendo isso se repetindo aí ao longo do ambiente. O amarelo também, que está presente aí em vários objetos decorativos, e o laranja que entrou ali para fazer o quê? Uma composição, para fazer uma composição de cores, uma combinação. Aí já temos outra técnica atuando em conjunto, que aí é uma coisa mais avançada, né? O que você precisa entender agora é o seguinte: quando você for montar a decoração do seu ambiente e o seu objetivo é fazer com que essa decoração seja harmoniosa, ou seja, que as coisas conversem entre si, saiba que se você se você pensar numa paleta de cores para esse ambiente e espalhar essas cores aí por todo o espaço, as chances desse ambiente ficar harmonioso são muito grandes. As chances são muito grandes. O segundo truque que eu vou recomendar aqui para vocês deixarem, né, as casas de vocês, a decoração muito mais harmoniosa, ou seja, conversando, né? Como é que a gente promove essa conversa entre as coisas? Essa segunda maneira acontece muito com móvel. Ah, Manu, eu preciso comprar uma mesinha lateral para minha sala, só que a minha sala ela tem coisas de formatos bem diferentes, né? Como é que eu vou escolher uma mesinha lateral que orne, que converse, né? Que combine com tudo isso que já tenho aqui? Eu não sei qual seria o modelo. Será que existe? E se eu comprar igual, hein? E se eu comprar igual as coisas que já tem aqui? Quando eu digo que as coisas precisam conversar entre si, eu não estou dizendo que as coisas precisam combinar igual, não, viu? Pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de tudo que você considera por mais sagrado aí. Parecido não é igual. Eu diria até que as coisas não devem ser iguais. Porque pensa só, quando você compra aqueles móveis para equipar um ambiente, sei lá, uma sala de jantar, por exemplo, aí você compra todos os móveis, o mesmo jogo de móveis. Aí vem o buffet, o aparador, a mesa de jantar, as cadeiras de jantar, a mesa lateral, a cristaleira, o rack, o painel da TV, vem tudo no mesmo jogo, no mesmo conjunto, né? A palavra é conjunto, mesmo. Vem tudo igual, aí só muda mesmo o tamanho das coisas, mas o desenho de tudo é igual. Cuidado com isso, porque isso não é legal. Isso vai fazer a sua casa ficar parecendo o quê? Uma vitrine de um showroom de loja de móvel. E não é isso que você quer para sua casa, não. Porque a sua casa, ela precisa ter a sua cara. Não é a cara das vitrines da loja de móvel que você conhece, não. Agora, quando você opta por formatos semelhantes, formatos parecidos, aí sim, essa é uma maneira criativa de você fazer referência às peças entre si. Eu vou mostrar um exemplo aqui, ó, para você ver e entender melhor como é que seria essa estratégia sendo colocada em prática, ó. Aqui a gente tem um ambiente que foi também decorado por profissionais. Olha só, a mesinha lateral que tá aqui em cima de mim, ó, essa mesinha lateral com esse abajur apoiado nela, esse conjunto, né, de mesinha, na verdade são mais de uma. Essa mesinha lateral, olha como ela se parece com o desenho daquela poltrona que tá do outro lado lá da foto, do lado direito da foto. Não parece que as coisas são bem... que o desenho das peças, um faz referência ao outro, mas não é conjunto não, viu? Não é conjunto, não. São peças separadas aí, são peças diferentes. Mas os desenhos são tão parecidos que uma coisa acaba fazendo referência para outra. Olha essa mesa de centro aqui, ó. Do meu ladinho aqui, olha essa mesa de centro aqui no meio do ambiente aí, ó. Essa mesa de centro, ela tem o quê? As bordas retas, né? A própria cor dela também já faz referência à mesinha lateral e aquela poltrona que está lá do outro lado, mas a cor, o formato, o desenho das bordas, né? As formas dessa peça também fazem alusão ao resto dos móveis que estão presentes aí, todos móveis de linhas retas, com quinas bem vivas. A gente está vendo aí até as cores muito parecidas, mas nada é conjunto. Olha os abajures, olha as cúpulas dos abajures. Você tá vendo as cúpulas na cor preta? Olha a cor da mesinha de centro. Mesinha, aliás, é até bondade da minha parte chamar isso de mesinha, né? Né, produtor? Abajures! Tá vendo como as cores também se repetem? Além dos formatos, as cores também se repetem? Tudo isso é proposital.
Tudo isso é para fazer o quê? Uma conexão visual, um link visual. É para deixar tudo interligado visualmente. E é isso, exatamente isso, que vai fazer com que esse ambiente pareça o quê? Que ele está conversando. Pareça que as coisas estão amarradas, unidas, coesas. É isso que é a definição de um ambiente harmonioso. Esse vai ser o tipo de truque que vocês, agora sim, com certeza vocês vão pensar: caramba, por que eu nunca pensei nisso antes? Por que eu nunca pensei assim dessa? Talvez você até já faça isso que eu vou falar agora, mas você talvez dificilmente, eu acho, você tenha pensado que fazer isso que eu vou falar agora é uma estratégia para você deixar a sua casa mais harmoniosa. Não é todo mundo que faz isso, não. Não é todo mundo que faz isso, não. Mas eu sei que boa parte dos nossos Simplistic Cats fazem esse terceiro truque, que é uma coisa que está acontecendo nesse ambiente. Ter plantas em um ambiente não significa dizer necessariamente que a sua decoração está harmoniosa. Presta atenção, porque tem um truque para fazer isso. Essa coisa das plantas, ela é muito útil para aquelas pessoas que gostam de muita coisa, né? Que gostam de uma decoração mais maximalista, né? Eu adoro, eu comprei coisinhas, lembranças de viagem, eu comprei aquela peça de não sei da onde, aquela cadeira que estava num brechó de não sei do que, uma cadeira de época, e aqui tem uma mesa super moderna. Eu não sei se isso vai combinar, eu não sei se essa salada mista aí vai dar certo. Então, se você é uma dessas pessoas, se você sempre fica na dúvida se as coisas que você tem no seu ambiente vão combinar entre si ou não, por que você não faz essa estratégia aqui? Quando a gente tem várias plantas espalhadas em um ambiente, qual é a sensação, qual é a impressão que o nosso cérebro tem daquilo? Aqui é um ambiente que sim, tem muita coisa, mas para todo canto que eu olho, para todo lugar que eu olho, tem pelo menos uma plantinha. Imagina só, você usar as plantas como artifícios visuais para criar essa sensação de uniformidade, de conversa, de conexão no seu cérebro, criar essa impressão no seu cérebro. Você já pensou que pode ter o que for no seu ambiente, pode ser de qualquer estilo que seja, pode ter coisa que você acha que combina, coisa que você acha que não combina, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas espalhou plantas, acabou. Você já criou automaticamente um artifício visual para fazer a conexão de todas as coisas que tem aí no seu ambiente, e esse é o macete. Mas você já tinha pensado em usar isso estrategicamente para deixar o seu ambiente visualmente coeso? Já tinha pensado nisso? Acho que não, né? Ou já? Sim ou não? Me comenta aqui se você já tinha pensado nisso. O fato é que a gente que adora planta, né? Quem não adora planta não tem problema. A planta aqui está sendo usada apenas como um exemplo para conceituar esse raciocínio do tema central, tá? Pode ser qualquer outra coisa. Mas é porque as plantas, por menores que sejam, elas já se destacam, elas têm uma propriedade de chamar a atenção. Você já notou isso? Que um ambiente... A gente sempre fala isso, né? Quando a gente tava notando um ambiente sem vida, é tão borocochô esse ambiente aqui. Bota uma planta, acabou. Você deu uma vida completamente nova para esses. Pode ser uma planta só, já faz maior diferença. Agora imagina você espalhar plantas aí ao longo do seu ambiente, em específico, conscientemente fazendo de uma forma proposital, para gerar essa conexão visual aí no ambiente todo. Você já tinha pensado em fazer isso? Deixa eu mostrar um outro exemplo, que nesse exemplo aqui, eu acho que fica muito mais evidente isso. Imagina essa sala, imagina esse apartamento aí, sem nenhuma planta. Muitas pessoas iriam estranhar, iriam achar que as coisas elas não estariam conversando entre elas. Mas é só a gente trazer as plantas de volta
espalhar várias plantas aí por todo esse ambiente que parece que automaticamente a gente cria um elo de ligação. É disso que eu tô falando. E vocês percebem que as plantas, elas não precisam ser da mesma espécie, não. Tem planta aqui de tudo quanto é espécie, não, mas tem um monte de planta diferente. Eu acho que não tem nenhum igual a outra, inclusive. Não tem nenhum igual a outra, eu acho. Mas não importa. Não importa. É como se você estivesse usando um artifício central, que nesse caso são as plantas, para criar esse elo visual. Essa conexão, essa conversa. E olha só para reforçar, se você ainda não fez a sua inscrição, quinta-feira que vem eu vou dar um aulão especial, vai ser gratuito, mas vai ser fechado, vai ser exclusivo para inscritos aqui no canal. Quando der 8 horas da noite na quinta-feira que vem, se você não tiver inscrito e vier aqui no canal, você não vai ver nada. Você vai ver, obviamente, os vídeos que já tem aqui no canal, mas a live especial você não vai ver. Para você assistir, você precisa fazer a sua inscrição, porque a gente só vai mandar o link da live de quinta-feira para os inscritos. Vai ser um aulão muito especial, vai ser uma coisa diferenciada, não vai ser como essas lives que a gente faz aqui toda quinta-feira, vai ser uma coisa muito mais intensa, muito mais profunda, onde eu vou ensinar uma forma de você fazer as escolhas mais harmoniosas para os seus ambientes, usando 4 etapas fáceis. Usando uma forma de decorar que é dividida em 4 etapas muito fáceis para você nunca mais ter dúvida a respeito disso.